essa lei, ela pode proteger contra hospitais, contra no cenário mais local, mais pontuais, mas não de maneira geral, questão informativa. Você não vai conseguir tirar o acesso às informações do Google da vida. Eles vão continuar tendo acesso, então vocês vão continuar tendo direcionamento. Então, se eles quiserem passar essa informação para outras pessoas, infelizmente, eles vão passar. Dificilmente essa lei vai conseguir fiscalizar eles, entendeu? Mas olha, no ambiente da União Europeia, a gente tem todas essas big techs sendo multadas e assim, se falava muito nisso, né? Não vai conseguir mudar, por exemplo, o comportamento. Mas isso tem acontecido, né? Elas têm se adequado cada vez mais, porque é uma questão, às vezes, do próprio mercado. Então, o próprio mercado vai regular. Daqui a pouco, cada vez mais que nós tivermos titulares de dados, né, conscientes dos seus direitos, eles não vão, por exemplo, consumir numa empresa que não proteja, que não respeite os dados pessoais dele. Então, esse é um caminho que a gente está muito no início, sem dúvida. Né? Muitas pessoas nunca ouviram falar da lei. Né? Ou ouviram falar, mas não sabem direito o que a lei dispõe, que direitos que ela garante aos titulares. Mas à medida que a gente caminhe para uma conscientização cada vez maior da população sobre os seus direitos, a gente vai começar a ter o próprio mercado regulando. As pessoas não vão consumir empresas, por exemplo, que não têm cuidado, que de repente os dados são aí, como a gente fala popularmente, vazados. Né? Então, assim, isso vai forçar com que as empresas busquem estarem aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Empresas pequenas, por exemplo, que prestem serviço para empresas maiores, que podem achar no primeiro momento que são pequenas e não precisam talvez investir nisso, daqui a pouco não vão ser contratadas, porque as empresas maiores não vão contratar empresas que não estão adequadas, porque elas vão atrair para elas uma responsabilidade de um tratamento inadequado. Né? Eu acho que isso ficou claro na relação de franqueado e franqueador também, fica bem claro isso. Né? Normalmente, por exemplo, grandes companhias... Hoje eu fico observando o sistema financeiro, as empresas, instituições, todos os bancos hoje, quando eles fazem um contrato com qualquer outra empresa, esse correspondente bancário, todos eles vêm com a Lei de Proteção de Dados. Inclusive o Banco Central impôs isso. Sim. Então, ou seja, existe um mecanismo, eu percebo que existe, vamos dizer assim, estão cercando, né? Estão Sim. aparecendo. A gente percebe ainda alguns equívocos, assim, por exemplo, muitas empresas utilizam a base, a gente falou ainda agora das hipóteses autorizadoras para o tratamento de dados pessoais, uma dessas hipóteses é o consentimento. Só que o consentimento, ele tem requisitos. Muitas empresas acabam optando pelo consentimento achando que ele é mais fácil, digamos assim, e que dá o poder, né, para o titular de dados consentir ou não, mas o consentimento, ele tem requisitos. Um exemplo, se eu tenho um titular que está me dando o consentimento dele para determinado tratamento de dados, eu preciso, enquanto agente de tratamento, garantir que eu dei todas as informações para ele. Ou seja, o consentimento ele só será válido se ele for informado. Então, antes da pessoa dar o consentimento, ela tem que ter todas as informações sobre que dados dela que vão ser tratados, para que finalidade. Eu tenho que garantir que esse consentimento ele não é um consentimento forçado. Né? E que ele, principalmente, ele é granularizado. Então, aquele consentimento geral, né, que tem vários tratamentos de dados e no final você bota lá concordo, ele é inválido, ele é nulo à luz da lei.